Você já se perguntou para que serve uma caixa de marcha? Por que você não consegue chegar numa velocidade muito alta em primeira marcha? E por que você não consegue subir uma ladeira em quinta, por exemplo? Isso eu vou responder hoje aqui no Doutor Automóvel. Bom, pessoal, o tema de hoje é para que serve a caixa de marcha do seu carro. Eu vou chamar de câmbio, que é o nome mais apropriado, digamos assim, ok? Bom, a função do câmbio é multiplicar o torque que sai do motor e chega até as rodas do carro. Porque se você ligar o motor direto nas rodas, o seu carro não tem força para sair do lugar. Frequentemente, você procurando por dados técnicos do carro na internet, você encontra lá as relações de marcha dos carros. Mas o que são aqueles números? Cada marcha do seu carro é composta por um par de engrenagens. E aquele número nada mais é do que a relação de dentes entre uma engrenagem e outra. Por exemplo, se você tem uma engrenagem de 20 dentes e uma engrenagem de 10 dentes, você tem uma relação de 2:1. Ou seja, você vai multiplicar a sua velocidade por 2, mas você vai dividir a sua força por 2. Bom, então como é que o engenheiro projeta uma caixa de câmbio de um carro? Quando você quer subir uma rampa muito inclinada, você usa a primeira marcha. E quando você quer correr, chegar numa velocidade alta, você usa a quinta, sexta, sétima, depende do câmbio do seu carro. O conceito para projetar uma caixa é justamente esse. A primeira marcha ela é dimensionada para que você consiga subir uma rampa com inclinação grande. Normalmente, aquele número lá da redução, para a primeira marcha, é de 4:1. Ou seja, ele reduz a velocidade da sua roda em relação ao motor 4 vezes, mas você tem 4 vezes mais tração disponível para você usar. A última marcha, seja ela qual for, é dimensionada para que o seu carro consiga atingir a velocidade máxima que foi estipulada. Então, normalmente, essa redução para a última marcha é 1:1, ou seja, não tem redução, a velocidade da roda e do motor é exatamente a mesma. Às vezes ele é até menor do que 1:1, ou seja, a tua roda, na verdade, está girando mais rápido do que o seu motor. O ponto contra disso é que você tem menos força. Então, se, por exemplo, no meio do caminho o seu carro começa a subir uma rampa, você vai ter que descer para a quarta, terceira ou segunda marcha, dependendo da ocasião. Dado que você tem a primeira e a última marcha, as marchas do meio elas são dimensionadas para você otimizar a transição de uma marcha para outra. Existem basicamente 2 métodos para você fazer isso, o geométrico e o progressivo. Um é mais usado em caminhão e o outro é mais usado em carro de passeio. Prometo que mais tarde eu faço um vídeo explicando como você usa um e outro e as diferenças entre eles. Dito isso, vamos ver como é que esse negócio funciona na prática. Vem comigo! Bem, pessoal, estou com uma caixa aqui de 6 marchas do Porsche 911. Ela é um pouco velhinha, mas dá para mostrar legal como é que funciona. Bom, esse eixo aqui é o que traz o movimento do motor. Esse movimento é transmitido por esses pares de engrenagens, que são as marchas propriamente ditas, e movem esse segundo eixo aqui, que é o que leva o movimento para o diferencial. Quando você está em ponto morto, por exemplo, esse eixo aqui que vem do motor fica girando, mas não transmite movimento para esse eixo do diferencial. E o seu carro fica parado. Quando você está em ponto morto, mesmo se você acelerar o carro, ele vai continuar parado. O que não acontece quando você está em primeira, segunda, com alguma marcha engatada. Sempre que você acelera, esse movimento é transmitido e o seu carro começa a andar. Uma curiosidade sobre câmbios é que muita gente sabe que esse movimento é transmitido por esses pares de engrenagens, mas eles acham que quando você engata uma marcha e desengata a outra, você está juntando e separando essas engrenagens. Quando, na verdade, quem faz esse papel de engatar uma marcha ou outra é o sincronizador. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Quando você mexe na alavanca do câmbio, ele empurra essa peça aqui, que chama garfo. Ela mexe o sincronizador, que é essa outra peça aqui, que é o responsável por acoplar essa engrenagem no eixo, que é o que vai fazer o seu câmbio passar a transmitir o movimento do motor para o diferencial. Só para finalizar aqui então, esse é o par de primeira marcha, esse é o par da segunda, aqui a gente tem a terceira e a quarta, e aqui a quinta e a sexta. Vocês podem reparar que na primeira marcha a engrenagem é bem maior do que a do motor, e aqui nas últimas marchas, na quinta e na sexta, pode ver que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, o que dá aquela relação que eu falei de 1:1 mais ou menos. Bom, pessoal, a última informação que eu trago para vocês aqui agora é sobre a ré. A ré é composta não por 2, mas por 3 engrenagens, e o papel dessa terceira engrenagem é justamente inverter o sentido de rotação da roda, que aí você vai ter a ré. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana sobre caixa de câmbio. Espero que vocês tenham gostado aí e até semana que vem.